Fala, Fatecanos, beleza? No nosso primeiro vídeo, a gente falou um pouco mais da parte burocrática do intercâmbio e agora falaremos um pouco mais da experiência, não é mesmo, Fernanda? É isso aí. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi lá no país que você escolheu, qual foi a cidade que você foi, a moeda, o clima. Bom, eu estudei em Jaén, na Universidade de Jaén, que fica na Espanha, na região da Andaluzia. A Andaluzia é composta por 8 ou 9 províncias, dentre elas Jaén. A moeda é a que a maioria da Europa adota, que é o euro. E o clima, ele é bem diferente do Brasil. Na verdade, ele é ao contrário do Brasil. Quando eu cheguei em setembro, estava muito calor. Do meio de outubro em diante começou a esfriar e em dezembro para eles, o que para nós é verão, para eles é inverno, ficou muito frio. Até de dezembro até o momento que eu fui embora, eu peguei só temperaturas abaixo de zero. Entendi. O que que você levou lá de roupa, sendo que tem essa alteração muito grande comparado ao Brasil? Ah, de roupa eu levei de tudo, desde biquíni para ir pra praia até roupa de frio para ficar na neve. Muito bom. E a parte de custo de vida lá do mercado é muito diferente aqui do Brasil? O custo de vida, pelo menos na região que eu morei, é muito barato. Eu conseguia fazer a compra do mês assim com 60 euros tranquilo para passar o mês. Então o custo de vida ele é bem barato. O que é muito caro é carne vermelha e fruta. Entendi, mas esse custo ali em Jaén, né? Porque outras cidades, provavelmente Barcelona, é um pouco mais caro. Então, Barcelona e Madrid são cidades turísticas, né? Cidade grande, globalizada, então é tudo muito mais caro mesmo. É normal, né? Cidade turística. Entendi. E como que foi para você se virar lá, cozinhar, lavar roupa? Porque você ficou num apartamento estudantil, você falou pra gente no primeiro vídeo. Como que foi essa experiência lá? Foi muito complicado? Foi um pouco complicado, porque o apartamento que eu fiquei eu dividia com uma espanhola, uma alemã e uma italiana. Então era cada uma de uma cultura. Então cada um tinha a sua comida, o seu jeito de cozinhar e também o seu jeito de lavar roupa. O que dificultou. Então a gente buscava revezar, mas claro que sempre acabava dando alguma encrenquinha em horário, essas coisas. Mas tinha a cozinha e a lavanderia que a gente se dividia para fazer nossas coisas. Entendi. E tem uma dúvida muito grande de intercambista em geral, a parte do dinheiro. Você levou tudo daqui do Brasil? Você abriu conta lá? Como que você fez nessa parte financeira? Que é uma coisa muito importante. Ali na região da Andaluzia tem um banco muito famoso, que é o Caja Rural, e ele é um banco um pouco voltado para estudantes, tanto que dentro da universidade tem um banco lá deles que ajuda a gente a abrir. Eu apenas precisei do meu passaporte e da minha carta de aceitação, afinal foi duas coisas que eu usei para tudo lá, e eu consegui abrir a conta sem custo. Eu tinha um cartão magnético, tinha um app do banco, sacava dinheiro, tudo normal, mas a princípio, antes de eu abrir essa conta quando eu cheguei lá, eu levei uma quantidade de dinheiro para poder me virar lá nos primeiros dias. Mas depois eu abri a conta e todo o dinheiro que eu precisava eu transferia da minha conta daqui para lá através de um aplicativo que é o TransferWise. Certo, galera, esse TransferWise é muito importante para quem é intercambista. Essa é uma dica muito boa que a gente vai colocar o link embaixo do nosso vídeo. É a parte de celular pré-pago, como que foi lá? Porque, né, brasileiro gosta de um pouco de internet, né? Quando eu cheguei, eu comprei um chip no aeroporto da Vodafone e ele não compensava porque ele era um chip muito popular. Então eu pagava 10 euros, eu tinha 2 GB de internet. No mês seguinte, aí eu tive um pouco mais de conhecimento da região e tudo mais, eu comprei um chip da Diamajá, que era 10 euros também, mas eu tinha 7 GB de internet. E só que o da Diamajá, o problema é que ele só funciona na Espanha. Então, para quem pretende fazer intercâmbio, aproveitar e conhecer outros países, eu aconselho comprar o da Labara, que ele é o mesmo preço desse outro e ele funciona em todos os países. Entendi. E remédio? Você levou remédio? Porque tem uma coisa muito difundida aqui no Brasil que falam que você não pode levar remédio, que lá você não pode comprar remédio, que você tem que ter receita. Como é que é isso? Você levou do Brasil? Levei, inclusive eu fiquei com esse mesmo receio, então eu dividi bem o remédio na minha bolsa. Assim, eu coloquei um pouquinho na primeira mala despachada, um pouquinho na segunda, um pouquinho na de mão, porque eu fiquei com esse receio, mas passa. Ainda mais se você tiver a receita e eles aceitam também. Lá na Espanha é muito difícil você comprar remédio na farmácia, isso é real. Então eu levei remédios para 6 meses, para dor de cabeça, anticoncepcional, para dor de estômago, para febre, para tudo. Levei para me garantir aos 6 meses, porque é muito difícil você comprar remédio lá. Mas se você precisa de algum remédio e não consegue levar no momento, assim, para esses 6 meses, leva a receita desse remédio que você precisa, traduzido para a língua do país. Entendi. Você comentou já sobre a sua vida com os outros estudantes, lá na parte de cozinhar, lavar, tudo. Mas e as regras de moradia, como é que era? Então, as regras de moradia, assim, a gente não podia levar ninguém pro quarto, tinha essa regra. E era muito importante, a regra mais principal, na verdade, era a gente manter o quarto limpo.
Mas não tinha regra de horário, barulho, desde que a gente não incomodasse os outros vizinhos. Entendi, mas essas regras não eram seguidas? Regra é regra. Né? Sempre tem república, né? Sempre tem algum tipo de quê nas regras, né? E como que foi? Pra toda regra a sua exceção. Exatamente. E como que foi as viagens pela escola, as baladas, as festas? Porque na faculdade, como na FATEC, sempre tem alguma festa, sempre tem alguma confraternização. Como que foi lá? Na Europa, existe um programa que se chama Erasmus. Esse Erasmus ele é uma bolsa para estudantes europeus poderem estudar em outras universidades europeias que não é do seu país de origem. Então, em cada país tem uma unidadezinha Erasmus em que eles fazem passeios com intercambistas, eles fazem festas com intercambistas, mas existe também aquela coisa de os alunos normais, os alunos que não são intercambistas participarem também. Então, eles fazem festas e viagens muito baratas. Exemplo, eu já cheguei a pagar 14 euros para ir para a praia, com o ônibus, com o café da manhã, com guia, com brincadeira, essas coisas. Eu já paguei 2 euros para entrar numa balada e com 2 bebidas inclusas. É realmente muito barato, né? Mesmo se a gente converter, é barato, né? Sabemos que o custo aqui no Brasil é um pouco elevado, então realmente esse programa é muito legal, esse Erasmus aí. Mas quem converte não se diverte. Realmente. E sobre as maiores dificuldades que você teve lá? Eu acho que no começo a minha maior dificuldade foi de adaptação com a língua, com a cultura, porque, por exemplo, na Espanha eles têm um costume que é a siesta, que das 2 até umas 5 horas tudo fecha, nada funciona. Que é o horário de você dormir após o almoço. Então, às vezes eu saía 2, 3 horas querendo ir no banco, querendo ir no mercado, e eu não conseguia, porque estava fechado. Então eu levei um tempo para me acostumar a esse hábito deles, né, de estar tudo fechado nesse horário. Sim. Eu acho que esse foi a minha maior dificuldade de adaptação. Entendi. O pessoal fala muito do Brasil, da questão de segurança e tudo, mas como é que é lá em Jaén? A parte, se tem algum perigo, furto, assalto, drogas, né, esse tipo de coisa? Então, eu costumo dizer que nem sempre a grama do vizinho é mais bonita. Eu acho que uma das maiores dificuldades também que eu notei foi a saudade da família, porque o que aconteceu comigo, eu fui assaltada, na verdade fui roubada, fui furtada quando eu estava lá, em um dos eventos que acontecem bem tradicional do país, do país onde eu morei, que é a Feira de São Lucas. E aconteceu um pequeno arrastão numa das casetas, que eu acho que pro português deve ser uma barraca, assim, que são baladas que aconteciam dentro dessa feira. Então ocorreu um arrastão, eu fui roubada, roubaram meu celular, eu abri boletins de ocorrência e tudo, porém não se resolveu, igual do Brasil. E esse foi o momento que eu senti mais saudade da minha família, porque nesses momentos de fragilidade que você quer alguém por perto. Segurança, né? A gente quer ter alguém próximo, né? Principalmente familiar ou aquele amigo, né? Que te dê algum tipo de suporte. Outra dificuldade que eu passei muito é porque por eu morar com 3 meninas de outras nacionalidades, imagina, pra gente já é muito difícil você morar com uma outra pessoa que tenha costumes diferentes do seu. Você morar com outra nacionalidade é muito difícil, então a gente tinha muitos problemas com limpeza, porque o europeu é um povo meio assim. E a questão de bebidas lá, porque diferente do Brasil, você não pode beber em qualquer lugar, né? Sim, na Espanha você não pode beber na rua, você é multado, é uma multa de 400 euros, assim, é bem caro, você não pode beber na rua. E aí, depois das 10 também não se vende mais bebida. Entendi, mas... A não ser dentro das baladas, mas em mercado, barzinho, não se vende mais. Entendi. E a parte de drogas lá, como é que é? Bem fiscalizado? Então, a Espanha ela é muito forte nessa questão de drogas, assim, o tráfico ele é até um pouco nítido, não é muito difícil você conseguir drogas se você quiser. Porém, não é regular, assim, você não pode sair fumando em qualquer lugar, apesar que os espanhóis eles têm os hábitos de fumar muito. Então, dentro da sala de aula, às vezes acontecia de ter aluno fumando. Apesar de ter uma lei igual a nossa que não pode fumar em ambiente fechado, eles fumavam. Para encerrar aqui o nosso vídeo, a nossa entrevista, Fernanda, você poderia dar umas últimas palavras para o pessoal que está nos assistindo? Para encerrar, se inscrevam nos programas de bolsas, participem, concorram e vá fazer o intercâmbio. Aprendam e se divirtam muito, porque é enriquecedor. Não é impossível, galera. Todo mundo tem chance de fazer um intercâmbio pela FATEC ou algum tipo de intercâmbio sendo da Bolsa Santander. Seja do programa de mobilidade. Então corra atrás. Se você tem algum tipo de dificuldade com a língua,
não se preocupe, porque as pessoas não aplicam, então vai atrás dos seus sonhos. E eu quero agradecer a vocês por ter assistido a gente e fiquem ligados nos próximos vídeos aí do nosso canal, beleza? Tchau, tchau. Boa sorte! Valeu, galera. Até a próxima. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, dá um like no nosso vídeo, siga nossas redes sociais e se inscreva. Até a próxima.